para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com o projeto Escola é Minha Casa, Projetos de Vida, projeto da Prefeitura de Rosário em parceria com a CEMED, com a Secretaria de Educação. E hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos de 6º e 7º ano. Especificamente um conteúdo que vai começar ao que a gente está chamando de Idade Moderna ou Modernidade, né? A nossa temática de hoje foca no mundo moderno e o renascimento cultural. Pessoal do 7º ano, prestem atenção. A gente vai começar a ver um processo de transformação que está se advindo das características que a gente pensava lá no 6º ano, lá no conceito de Idade Média. A gente vai ver transformações e essas transformações vão ser relatadas nesses nossos próximos conteúdos. Vão ser transformações de cunho político, de cunho cultural, de cunho econômico, de cunho religioso. E aqui a gente vai começar com o que a gente está chamando de renascimento cultural. E por que é importante pensar esse renascimento cultural? Porque a gente está pensando novas formas de pensar a própria humanidade, o papel do homem no mundo, a própria forma de ver o mundo, ok? Para a gente começar a pensar o renascimento cultural, a gente vai pensar primeiro o que é a Idade Moderna. O professor acabou de falar que está tendo transformações do que a gente chamava de Idade Média para o que a gente está chamando agora de Idade Moderna. A Idade Moderna, gente, ele é um período da história que os historiadores definiram. É um período entre duas datas, 1453 e 1789. 1453 é a invasão da cidade de Constantinopla, que era um importante entreposto comercial que ligava Oriente, que é o que a gente visualiza hoje como Oriente Médio e Ásia, e Ocidente, que é o que a gente visualiza hoje como Europa, né? Com a invasão dessa cidade, houveram transformações significativas na Europa, né? E isso acontece em 1453. Em 1789, que é a data que termina a Idade Moderna, a gente demarca esse período com um grande outro acontecimento que acontece na Europa, que é a Revolução Francesa. Mas esse também é um contexto que vocês só vão estudar lá no 8º ano, tá bom? Para a gente entender esse processo de transformação, a primeira coisa que a gente vai destacar é o seguinte: as características que definem a Idade Moderna, elas não vão surgir no estalar de dedos. Como as características que definem a Idade Média não vão sumir em um piscar de olhos. Então, isso que está acontecendo aqui é o que a gente está chamando de processo histórico, tá bom? Ele não acontece instantaneamente, mas são transformações que duram alguns séculos, né? As novas transformações, as novas ideias, seja no campo intelectual, no campo religioso, no campo político, no campo econômico, elas vão surgir ali entre os períodos do século XV e século XVIII, ok? Então é um processo de transformação. E que época é essa que a gente vai destacar? A gente vai destacar alguns tópicos, né? O primeiro tópico que a gente vai destacar é um período de transformação econômica, né? A economia mais mercantil. Lá na Idade Média, a gente vê que a economia era mais feudal, né? Ela se focava no campo. Agora a gente vai ver uma economia comercial, uma circulação de mercadorias na Europa. O segundo tópico é que esse comércio precisa de locais para se desenvolver. E é aí que a gente destaca o renascimento urbano. Então as cidades retomam sua importância social, econômica e cultural na Europa. O terceiro tópico, o fortalecimento da burguesia. Bora lembrar lá do 6º ano que o conceito de burguesia é justamente o conceito desses comerciantes, dessas pessoas que comercializavam nas cidades. Então, a gente vai ver que essa classe, esse grupo social vai se fortalecendo e crescendo. Depois a gente vai destacar aqui outras transformações mais focadas no princípio intelectual. As ideias relacionadas ao Renascimento, que é o que a gente vai debater agora, que é um movimento cultural, o próprio humanismo, que é um movimento intelectual, que vai ser uma nova forma de perceber e pensar o mundo e o homem, e a gente vai destacar também outros momentos
que vão ser vistos mais profundamente para frente, que é, primeiro, a formação das monarquias, que até então a gente destacava os feudos, agora a gente vai ver a centralização do poder na mão do rei, e vamos ver também transformações religiosas, que é o que a gente vai chamar de reformas religiosas. Porém, esses dois últimos tópicos a gente vai destacar mais nas próximas aulas, ok? Para a gente começar a falar do renascimento cultural, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a localização onde esse renascimento cultural vai se estruturar. Dentro desse mapa mundi, vocês vão olhar aquela partezinha cor-de-rosa, que é a Europa, e dentro da Europa existe essa partezinha aí amarelada que vocês estão vendo no mapa, é o que a gente chama hoje de Península Itálica. Hoje, especificamente, a Península Itálica é um país que a gente chama de Itália. Vamos só deixar claro que eu vou falar a palavra Itália aqui, mas vocês vão entender que nesse período ainda não existe um país, né? A Península Itálica, ela era organizada em cidades-estado, algumas repúblicas, alguns reinos, os estados pontificiais, que eram os locais pertencentes à Igreja Católica, porém não existe um país em si, ok? Para a gente começar a falar sobre renascimento cultural, a gente vai destacar o que a gente está chamando de Itália, de Península Itálica. É essa região que é o berço do Renascimento. Professora, mas por que essa região é o berço do Renascimento? A gente vai destacar 4 tópicos e 4 características desse ambiente que vão levar ao desenvolvimento do Renascimento. Primeiro, lembra que eu falei do comércio se fortalecendo desde lá do final da Idade Média? Pois bem, as principais cidades que vão se fortalecendo com esse comércio são justamente cidades que se localizam na Península Itálica, né? Essa região, principalmente por estar num caminho que fica entre Constantinopla e o resto da Europa, essas cidades elas controlam rotas comerciais que ligam Oriente e Ocidente. Consequentemente, elas enriquecem, né? Essas cidades, essas urbes enriquecem. Cidades como Gênova, Veneza, Florença, Milão, Roma, são cidades que vão enriquecer por causa do comércio. Ou seja, tem muita grana localizada nessa região. Segundo, uma forte presença da cultura clássica. Professor, o que é cultura clássica? A cultura clássica, gente, é a cultura que vai ser caracterizada principalmente ali dentro do período greco-romano, ou seja, é uma cultura grega e uma cultura romana, ok? E por que a gente está destacando a importância disso? Porque a gente vai ver que o Renascimento busca justamente trazer de volta as ideias greco-romanas, ok? Por esse motivo, a presença da cultura greco-romana nessa região é muito importante. Você está andando lá nas ruas de Roma e você olha o Coliseu, ou você olha uma estátua do período grego, ou um templo do período romano, né? Não há nada mais inspirador para esses artistas do que a presença dessa cultura no seu cotidiano. Terceira característica. Lembra da quantidade de dinheiro que a gente falou que circulava nessa região? O empoderamento do comércio e tudo mais? Pois bem, por causa dessa grana, dessas famílias muito ricas, surge o que a gente vai chamar de mecenato, né? Ou os mecenas, né? Que eram os patrocinadores desses artistas. Artistas, intelectuais, filósofos, atores. Esses mecenas eram famílias ricas e poderosas que financiavam esses artistas e esses intelectuais para se projetarem socialmente. Porque também bora lembrar que esses burgueses muitas vezes não tinham muito espaço político. Então, eles se utilizavam desses filósofos e artistas para ostentar a sua riqueza. E o quarto tópico que a gente vai destacar são os sábios bizantinos. Lembra que eu falei que Constantinopla foi invadida? Pois bem, lá em Constantinopla era a capital do Império Bizantino. A gente já falou disso lá no 6º ano. E o que a gente vai destacar aqui é que tinham muitos intelectuais que tinham relações com o Império Bizantino, com o antigo Império Grego, com as cidades gregas, né, com o Império Romano. Então, esses caras tinham acesso a muitos documentos e pensamentos desse período. Quando Constantinopla é invadida, muitos desses homens e desses sábios, eles saem de Constantinopla e vão para a Europa. E muitos deles vão parar na Península Itálica, naquelas cidades. Por esse motivo, eles acabam tendo contato com esses intelectuais dessa região. Tudo bem, professora, a gente já falou de onde começa.
Mas o que exatamente é o Renascimento? Como é a cultura renascentista? E é bem aí que a gente vai destacar também mais 4 tópicos. Primeiro, a cultura renascentista, ela é burguesa e ela é humanista, né? Ela divulgava novas ideias e valores identificados com o estilo burguês e urbano. Gente, o Renascimento não se desenvolve se não for nas regiões urbanas, nas cidades. Burguesa, por quê? Porque são os comerciantes que incentivaram essa formação. Obviamente, também o Renascimento divulga o modo de vida burguês. E humanista, por quê? Porque ele foca no ser humano, né? A cultura renascentista é uma cultura laica, ou seja, ela desprende Estado de igreja. Ela não é centrada na igreja e nem nos valores religiosos. A professora Sara está dizendo que eles negam Deus? Não. Eles não negam Deus, mas eles tentam tirar o foco do mundo de Deus para colocar o foco no homem, né? Como a gente falou, ela é uma cultura que se desprende da religiosidade. Consequentemente, ela é racional e científica. E a gente vai ver, como a gente já falou, uma revalorização da antiguidade clássica, ok? Para a gente listar aqui algumas das características do Renascimento. O racionalismo, que a gente já falou, né? Tudo teria uma explicação lógica, que não fosse pela fé. Segundo, o antropocentrismo e o humanismo, a gente vê a valorização do talento, da capacidade, da criatividade e da inteligência humana e, consequentemente, né, a valorização e glorificação do homem. Terceira característica, inspiração na cultura clássica, que a gente já está falando há um tempinho. Quarto, naturalismo. A gente vê a integração do homem e da natureza. Colocava o lado da natureza fantástico, né, como uma maravilha, como uma coisa a ser valorizada. Quinto, o individualismo e o otimismo. Ele exaltava o espírito e a competição e o individualismo. Professora, mas se é individualista, é muito ruim, você só pensa em você. Mas não é individualismo no sentido de você pensar só em você. É o individualismo de você valorizar sua criatividade, sua capacidade, sua inteligência, né? Na Idade Média, até então, toda produção era uma produção que vinha de Deus, né? Isso ela valorizado porque vinha de Deus. Com o Renascimento, a gente vê uma valorização do indivíduo. Ele pintou aquele quadro, boa qualidade dele, ele tem criatividade, ele tem talento, né? É nesse sentido de individualismo. Próxima característica, o hedonismo, que é a ideia dos prazeres materiais. Comer um bom chocolate, cheirar um perfume gostoso. O hedonismo são os prazeres imediatos, né? O pensar aqui na vida terrena. E o último é o realismo. Os artistas, eles buscavam expressar uma realidade com precisão. A gente vai ver aqui que os quadros da Idade Média não eram tão realistas. Eles pareciam desenhos 2D, né? Só com altura e largura. Aqui na Idade Média a gente vai ver pinturas, esculturas, tudo buscando o máximo de realismo possível. Pra gente pensar o Renascimento, a gente vai pensar ele dentro das artes. Vamos falar de 3 artistas. O primeiro dele, Michelangelo. Ele era um pintor, um escultor e um arquiteto. E ele trabalhou, talvez a principal obra dele, a mais famosa, é a pintura no teto da Capela Sistina, que é o teto da Capela do Vaticano, né? Para essa capela, ele concebeu e realizou um grande número de cenas do Antigo Testamento. A gente vai mostrar só uma delas mais pra frente. Dentre tantas cenas, uma das mais conhecidas é justamente a criação de Adão, que é a que a gente vai mostrar para vocês, né? Na escultura, ele usou mais um sentido um pouco trágico, né, do que ele esculpiu, né? Então a gente vai ver primeiro aqui a criação de Adão, que é uma parte do teto da Capela Sistina, que seria Adão, esse homem que vocês veem, e do alto seria a imagem de Deus, né? E esse momento de criação. Essa outra imagem é a Pietà, né, que seria esse momento no qual Maria está com Jesus no colo, né, depois dele ser tirado da cruz. E outra das obras muito características e muito famosa deles era o Davi, né? E a gente pode ver, gente, o quão realista os artistas renascentistas buscam ser, né? O realismo, o contorno dos músculos, a estrutura do corpo, tudo é o mais real possível, né? O segundo artista que a gente vai citar é o Rafael Sanzio. O Rafael Sanzio, ele era um artista mais popular nessa época, né? Ele não possuía uma preocupação intelectual como Leonardo da Vinci, que a gente vai falar mais pra frente, nem tinha contradições como o Michelangelo, que tinha
uma construção mais trágica nas estátuas e na pintura mais feliz, né? Ele preferia transferir para as suas obras um equilíbrio, uma doçura, piedade, glorificando a forma e a cor em si própria. Ele expressava sentimentos, normalmente sentimentos religiosos. Mas um dos painéis mais famosos do Rafael Sanzio é o que a gente está vendo aí, que é a Escola de Atenas. A Escola de Atenas, ela é uma liberdade artística de Rafael. Ele coloca no mesmo quadro pessoas que nunca chegaram a conviver, né? O Sócrates, o Platão, Alexandre o Grande, historicamente nunca conviveram, mas a ideia é justamente juntar no mesmo espaço esses grandes intelectuais e pensadores da cultura greco-romana. E uma outra obra muito legal do Rafael é A Senhora com o Unicórnio, né? Ela é um reflexo muito interessante do que é o Renascimento, a ideia de profundidade, de realismo, de beleza. A gente vai ver o conceito de beleza para o Renascimento mais para frente, né? Leonardo, talvez o mais famoso dos artistas e intelectuais do Renascimento, né? Ele é talvez um exemplo do que seria o homem renascentista, né? Ele é pintor, escultor, músico, arquiteto, matemático e inventor. Ele foi possuidor de um espírito extremamente versátil, capaz de pesquisar e realizar trabalhos nos mais variados campos e conhecimentos humanos. Ele idealizou vários projetos de engenharia mecânica que se tornaram reais no século XX, né? Uma das obras mais famosas dele é A Última Ceia, né? O Homem Vitruviano, que é tanto uma produção artística quanto um estudo do corpo humano, né? A La Gioconda, ou Mona Lisa, que é um dos quadros mais famosos do mundo, e alguns projetos de engenharia mecânica, como a gente falou. Por exemplo, o ornitóptero, que é meio que um tipo de asa delta, né? Um helicóptero, que é um modelo, obviamente ele nunca construiu, mas o modelo do que seria hoje o nosso helicóptero. Um tanque blindado, que era, de novo, um modelo do que seria a ideia de um tanque atual. E um paraquedas, que foi um dos primeiros projetos que ele faz e talvez um dos mais famosos atualmente. As artes plásticas no Renascimento, ele tem uma ideia muito clássica de beleza, né? Ele tem diversos artistas renascentistas, eles buscavam reproduzir em suas obras traços fundamentais na harmonia de proporção e de equilíbrio, né? Eles buscavam o naturalismo, que a gente já falou, né, das obras. Eles estavam constantemente marcadas pela expressividade de seus personagens e constante impressão de movimento, né? A utilização de perspectiva, ou seja, a ideia de profundidade nas obras clássicas, você tem uma ideia de volume, né? Quem tá mais para frente do quadro é uma imagem maior, quem tá mais para trás é menor, né? Então, assim, é a ideia, a utilização da perspectiva se inicia muito nesse período aqui do Renascimento, né? E existem muitos temas que são reproduzidos nas obras renascentistas, desde cenas bíblicas até cenas históricas, até cenas do cotidiano. Professora, mas a senhora não estava dizendo até então que eles estavam se desprendendo da religiosidade? No caso, eles estavam tentando tornar isso um pouco mais real. E é por isso que a gente vai destacar bem aqui duas obras. Essa obra do lado esquerdo, da imagem 1, ela é uma iluminura medieval ali do século XIII. A gente não sabe quem foi que pintou. Era muito comum no período da Idade Média não se ter a assinatura dos pintores, né? O nome dessa obra é O Sepultamento de Cristo. E a imagem 2, ela fala, ela é o retratamento dessa mesma cena, só que a gente sabe que é de Michelangelo Merisi de Caravaggio. Elas são a mesma cena. Elas estão expressando a mesma cena, só que de formas e com técnicas de produção diferentes. O Renascimento, ele não abandona o tema religioso, mas sim incentiva uma nova preocupação voltada para a reprodução do real. Em que sentido? Ele tenta tornar aquela cena, até então pintada na Idade Média, de forma mais divinizada, ele torna tudo que ele está pintando mais real, ok? Para a gente ir concluindo, a gente só vai racionalizar um último ponto que é derivado desse momento do renascimento cultural, que é o que vocês podem chamar de renascimento científico, né? Lembra que a gente veio falando
que no Renascimento a utilização da razão, da observação, da experiência, da curiosidade, tudo isso junto, a junção desses elementos proporcionou novas descobertas e novos estudos. E aí vem surgindo o que a gente vai chamar de novas teorias, de novas percepções do mundo. E a gente vai destacar duas dessas percepções. Primeiro é o heliocentrismo. Até então, uma concepção de universo era a Terra tá parada e tudo tá girando em torno dela. O heliocentrismo, é uma teoria que ela é publicada ali no século XVI, em 1543, por um astrônomo e matemático chamado Nicolau Copérnico. Só que o cara que consegue provar ela é o Galileu Galilei. Os dois são bem famosos por causa dela. O que é o heliocentrismo? Né? Ele se opõe ao geocentrismo, que é a Terra no centro. O heliocentrismo, ela coloca o Sol no centro. O céu está parado e o resto está girando em torno do Sol. Isso é heliocentrismo. Helio, Sol, centrismo, centro. E outra ideia que surge no período é a anatomia. Professora, nunca se tinha estudado anatomia antes? Sim, até se tinha algum conhecimento de anatomia, mas era uma proporção de se estudar corpos animais. Os corpos humanos começam a ser estudados nesse período aqui. Era um conhecimento limitado que se tinha até então, como eu falei, em corpos de animais. Mas o cara que tem mais voz no início da anatomia é o Andreas Vesalius, ou André Vesalius, né? Ele é considerado o pai da anatomia moderna, né? E ele essa pesquisa dos corpos humanos começa a ser utilizado principalmente paralelo a quem faziam cirurgias, ok? Pessoal, e só pra gente concluir, é que a gente vai entender que... Deixa eu só chegar aqui pra gente chegar no lugar certo. Bem aqui. As ideias surgidas nesse período, elas vão de forma destacada ser distribuídas por um único motivo. Nesse mesmo período que está acontecendo o Renascimento, a circulação de conhecimento começa a ser feita a partir da prensa de tipos móveis. Na Idade Média, o que se fazia de forma genérica é: você escreveu um livro, você quer uma cópia do livro? Você vai escrever ele toda à mão de novo. Com a prensa de tipos móveis, começa a se fazer a produção de livros de forma mais prática e mais rápida, né? Eu não sei se vocês já olharam carimbo, né? O carimbo, ele é uma estrutura com alguns relevos, você coloca na tinta, depois pressiona no papel. O que estava no carimbo foi parar lá no papel. A prensa de tipos móveis serve a mesmo raciocínio. O Gutenberg, que é o cara que cria a prensa de tipos móveis, ele se inspira em algumas tecnologias que já existem na Ásia e ele faz muitas letrinhas de metal. E ele monta cada página com essas letrinhas. E depois ele consegue imprimir quantas páginas ele quiser. Isso faz com que a produção de livros seja mais rápido e, consequentemente, acessibilize essas ideias que a gente vem falando anteriormente para quem sabe ler, obviamente, nesse período. Então, a circulação de conhecimento acaba sendo mais facilitada, ok? A gente vai parar por aqui, terminar falando sobre o Renascimento cultural como uma grande transformação que abre portas para o que a gente está chamando de Idade Moderna. E nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre essas transformações e essas modificações que acontecem na Idade Moderna, ok? Continuem, acompanhem as leituras de vocês no livro de vocês, ok? Qualquer dúvida, falem com os professores de história de vocês e a gente se vê na próxima aula, ok? Boa tarde e até!